Olá, pessoal. Eu sou o Coronel Rui Davi, da equipe de língua portuguesa do segundo ano. É com grande satisfação que damos, neste momento, o pontapé inicial no nosso ano letivo de 2021. Refiro-me, particularmente, às aulas no AVA. Vocês tiveram 2 aulas com a professora Edigleuba, tratando intensamente dos elementos principais da dissertação. Naquela oportunidade, viram assunto, tema, tese, foram colocados alguns temas de redações para vocês começarem a praticar. Vamos praticar muito ao longo deste ano. Na aula 2 da professora de Gleuba, viram a diferença de fato para opinião. Temos um texto hoje aqui para ilustrar, mais um. Tema, tese, argumento. Marcas linguísticas. Operadores argumentativos. Muito bem. Hoje, na aula 3, vamos fazer uma parte de prática. Eu trouxe vários textos e nós vamos analisar dentro daquilo que é mais importante para ser identificado num texto dissertativo. Muito bem. Vamos usar o seguinte procedimento. Nós lemos o texto e depois respondemos as questões. Tá? Aqui o primeiro, Rondó do Capitão. Bom balalão, senhor capitão, tirai este peso do meu coração. Não é tristeza, não é de aflição, é só de esperança. Senhor capitão, a leve esperança, a aérea esperança. Aérea? Pois não. Peso mais pesado não existe não. Ah, livrai-me dele, senhor capitão. Muito bem. E a pergunta então é: leia novamente o terceiro verso. Aqui, tirai este peso. O peso que deverá ser tirado é o da... Bom, aqui já coloquei nesse primeiro a resposta para vocês, da esperança, né? Quando ele fala, tirei esse peso, antes nada foi falado, né, que nos remeta a que peso ele está se dirigindo. Mas ao continuar a leitura, vocês veem, do meu coração não é de tristeza, quer dizer, o peso não é de tristeza, o peso não é de aflição, é de esperança. Por isso aqui a resposta é esperança, ok? 2, né? Aí, 2. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E a segunda e sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil, e os meios perfis não coincidiam. Arrebentar a porta, derrubar a porta, chegar ao lugar luminoso, onde a verdade explodia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela, e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Muito bem. Nos versos, e sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil, aqui, né? Essa aqui. A palavra destacada refere-se a... Aí você vai onde
esse sua aqui, onde a quem está se referindo? Aí você remete aqui ao passado, né? Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava, veja bem, pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda verdade, a quem está referindo sua? A pessoa. Ok? Essa também é bem tranquila, essa questão. Agora, vamos à terceira. Turismo. A única coisa que perturba a harmonia do ambiente são os turistas. Alguns. Eles não viajam a fim de ver o mar, ver o vento, sentir a areia. Eles só querem mudar de cenário para fazer as coisas que fazem sempre. E, para eles, o som é essencial, a todo volume, para que todos saibam que eles têm som. Nunca desembarcam em si mesmos. Por onde vão, sua presença é uma perturbação para o espírito. Fico a me perguntar por que não gostam do silêncio. Acho que para eles o silêncio é mesmo que vazio. Marca aqui para acompanhar. E o vazio é sinal de pobreza. Nossa cultura provocou uma transformação perversa nos seres humanos, de forma que eles acreditam que, para estar bem, é preciso estar acoplados a objetos tecnológicos. Bom, vamos à pergunta. No trecho, nunca desembarcaram de si mesmos. O autor usou a expressão destacada para ressaltar que os turistas têm dificuldade de... 10 segundos para vocês responderem. Respeitar o lugar. Não, né? Mudar os hábitos. Pode ser, né? Vamos ver. Sentir a paisagem? Não. Conviver em harmonia? Também, muito pelo contrário, né? Transformar as pessoas? Eles não estão preocupados com isso. Então, na verdade, a resposta é: eles têm dificuldade de de mudar os hábitos. Esta é a resposta correta, então. Ok? Se houver dúvidas, vocês vão refazer isso aqui. São 10 questões que eu verei agora com vocês. Depois tem mais 8 na sequência. Ficarão no AVA. Vocês farão dentro desse mesmo processo. Um slide sem resposta. O slide seguinte, a resposta desta questão. E aí, se vocês discordarem, tiverem alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, por favor, manda a mensagem lá no mapa para nós. Tá? Ok. 4. Assim ficamos muito tempo imóveis. Ela, com a fronte apoiada sobre o meu peito, ou sob a impressão triste de suas palavras. Por fim, ergueu a cabeça e, recobrando a sua serenidade, disse-me com um tom doce e melancólico: Não pensas que melhor é esquecer do que amar assim? Não. Amar, sentir-se amado é sempre um grande consolo para a desgraça. O que é triste, o que é cruel, não é essa viuvez da alma separada de sua irmã, não. Aí há um sentimento que vive apesar da morte, apesar do tempo. É, sim, esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo e que passa como um estranho por entre os prazeres que o cercam. Que santo amor, meu Deus!
Era assim que eu sonhava ser amada, e me pedias que te esquecesse. Não, não, ama-me, quero que me ames ao menos. Não me fugirás mais. Não. Então aí nós temos Zé de Alencar, 5 minutos. E vamos à pergunta. No trecho, é assim esse vago do coração que não tem uma feição do mundo e que passa por um estranho por entre os prazeres que o cercam. O homem demonstra estar. Muito bem, leia aí as alternativas. 10 segundos para vocês responderem. Muito bem. Confuso? Não, né? Não demonstra estar confuso. Consolado? Também não é o caso. Deprimido? Olha que essa é forte, né? O teor o teor aqui desse trecho é realmente de depressão, né? Preocupado não, revoltado não. Questão bem simples também, para a gente retomar, né, textos e analisá-los. Tá aí. Então, resposta deprimido. O próximo texto, ele trata de material gráfico. Tá? Coloquei aqui já material gráfico, tá? Ou seja, ao longo do segundo ano, nós veremos muito material gráfico, muitas tirinhas. Toda a prova tem lá inúmeras tirinhas, que é muito bom para se fazer interpretação de texto. Esse trabalho da linguagem verbal e não verbal. Muito bem. Mas, vovozinha, vocês eram como bonecas? Não opinavam, não trabalhavam, não tinham responsabilidades, nem sabiam o que era terapia. Andavam por aí cheias de celulites, faziam doces e visitavam as amigas. Em que mundo viviam? E aí ela responde: no paraíso. Ok? Vamos à questão. Sobre as funções desempenhadas pelas mulheres na sociedade e de acordo com o expresso nas linguagens verbal, ó, aqui que eu acabei de falar, verbal e não verbal da charge, também vamos trabalhar diferença, né? Lá nos gêneros textuais, diferença de charge para cartoon. Afirma-se que, olha lá, leiam aí as alternativas, 15 segundos, 20 segundos, que agora eles são maiores um pouco. O que é que vocês perceberam aí? Qual será a alternativa correta? Bom, ao olhar a imagem, o que é que ela nos transmite, né? Ela aponta para uma outra habilidade que não era uma atribuição considerada feminina pelos contemporâneos da vovó, né? Aí o que ela está fazendo? Consertando tomada, né? Então, logo, não ser boneca é, além dos exemplos descritos na linguagem verbal, desempenhar atividades comumente relacionadas aos homens, como demonstrado na imagem, linguagem não verbal. O que leva o estudante a marcar como gabarito letra. Muito bem, letra E.
A atribuição de não ser boneca implica também fazer tarefas tradicionalmente associadas ao sexo masculino. Implica fazer, viu? Veja que a regência do verbo implicar ele é transitivo direto, né? Implica fazer e não implica em fazer. Já vão marcando isso aí, internalizando, tá? O próximo texto, a gente pede isso aqui, ó, identificar o tema. Então vamos lá, vamos procurar identificar. Prática da aula passada da professora Edgleuba, né? Tema, tese, argumento. Vamos lá. A economia da felicidade. Vivemos em tempos de altas ansiedades. Apesar de o mundo usufruir de uma riqueza total sem precedentes, também há ampla insegurança, agitação e insatisfação. Nos Estados Unidos, uma grande maioria dos americanos acredita que o país está no caminho errado. O pessimismo está nas alturas. O mesmo vale para muitos outros lugares. Tendo essa situação como pano de fundo, chegou a hora de reconsiderar as fontes básicas de felicidade. Aí, as fontes básicas de felicidade em nossa vida econômica. Olha aqui, felicidade na vida econômica. A busca incansável de rendas maiores, olha aqui, economia, né? Vem nos levando a uma ansiedade. Essa economia vem levando a ansiedade. E iniquidade sem precedentes, em vez de nos conduzir a uma maior felicidade e satisfação na vida. Tá vendo aí? A economia, na verdade, você fica buscando ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Isso, em vez de dar felicidade, faz exatamente o efeito contrário. O progresso econômico é importante e pode melhorar a qualidade de vida, mas só se o buscarmos junto com outras metas. Ele sozinho não tem muito valor, tem que ter outras metas. Muito bem. Esse trecho trata da... Vamos lá, 15 segundos para vocês. Seria busca por maiores rendas? Não, não está falando isso lá. Insegurança vivida pelo homem? Não, não é. Ele tá pedindo, como eu falei aqui, ó, vou voltar, é identificar o tema do texto. Qual é o tema? Isso está lá, está escrito lá. Tem segurança vivida, busca de maior renda, tem. Mas esse é o tema? Não, né? O tema é algo mais abrangente, né? Ansiedade do mundo contemporâneo? Não, não é o tema. Toca-se disso. Reconsideração das fontes de felicidade? Nada a ver. Relação entre vida econômica e felicidade? Isso lá ele toca, né? Toca a todo instante, né? Então, aqui para até lá, quem sabe, ser considerado o tópico frasal. Também foi abordado pela professora nas aulas passadas. Olha lá, relação entre vida econômica e felicidade. Próximo, texto 7. Identificar a tese do texto. Agora vamos lá. O que é tese? O que é tese? É o seu posicionamento. Então, qual a diferença? E como é que você justifica o seu posicionamento? Como é que você prova o seu posicionamento? Por meio dos argumentos. Então, aí está, né? Tema, tese
argumentos. Vamos lá. O teatro da etiqueta. No século XV, quando se instalavam os estados nacionais e a monarquia absoluta na Europa, não havia sequer garfos e colheres nas mesas de refeição. Olha, importante aqui, ó, garfos e colheres. Cada comensal trazia sua faca para cortar um naco da carne e, em caso de briga, para cortar o vizinho. Nessa Europa bárbara, que começava a sair da Idade Média, em que nem os nobres sabiam escrever, o poder do rei devia se afirmar de todas as maneiras aos olhos de seus súditos como uma espécie de teatro. Nesse contexto, surge a etiqueta. Olha aqui, o novo ali, surge a etiqueta, marcando momento a momento o espetáculo da realeza. Só para servir o vinho ao monarca havia um ritual que durava 10 minutos. Quando Luís XV, que reinou na França de 1715 a 1774, passou a usar lenço não como simples peça do vestuário, mas para limpar o nariz, ninguém mais na corte de Versalhes ousou assoar-se com os dedos, como era de costume. Mas todas essas regras, embora servissem para diferenciar a nobreza dos demais, olha bem, todas essas regras, embora servissem para diferenciar a nobreza dos demais. Tá bem? Então, que regras de quê? Etiqueta. Né? A gente tem que ir percebendo isso e tem que ir anotando aqui, pelo menos colocando no mapa mental. Né? Não tinham a petulância que a etiqueta adquiriu depois. Os nobres usavam as boas maneiras com naturalidade para marcar uma diferença política que já existia e representavam esse teatro da mesma forma para todos. Depois da Revolução Francesa, as pessoas começam a aprender etiqueta para ascender socialmente. Olha a importância da etiqueta aí na época, né? Daí, porque ela passou a ser usada de forma desigual, só na hora de lidar com os poderosos. Aliás, é revista super interessante. Etiqueta é um dos fatores discriminatórios, se vocês prestarem bem atenção. Se vocês entrarem em um restaurante, olhar as pessoas comendo, se for num grupo bem diversificado, a forma das pessoas que têm uma ascensão social maior, de pegar no garfo, né, nos talheres, por exemplo, é diferente de pessoas que têm menos condições econômicas. Verifiquem isso. E acaba sendo uma verdade. E começou lá na Revolução Francesa. Ok? Então vamos lá. A pergunta é: nesse texto, o autor defende a tese de quê? 15 segundos para vocês. Muito bem, vamos continuar porque o tempo passa rápido, são só 30 minutos a duração da aula. As pessoas evoluíram a etiqueta para descomplicá-la? Não. As classes sociais se utilizam da etiqueta desde o século XV? Se utiliza, mas seria a tese, né? A etiqueta sempre foi um teatro apresentado pela realeza? Sim, mas é a tese? Não, a tese é aquilo que você está defendendo. O que você está defendendo? A etiqueta tinha uma finalidade democrática antigamente? Não. A etiqueta mudou, mas continua associada aos interesses do poder? Sim,
né? Olha lá. Ok? Vamos à próxima. Amor à primeira vista. Papel, plástico, alumínio, modernas embalagens industrializadas são essencialmente confeccionadas com essas três matérias-primas. Mas o resultado está longe de ser monótono. Desde que os especialistas em vendas descobriram que a embalagem é um dos primeiros fatores que influenciam a escolha do consumidor, ela passou a ser estudada com mais atenção. Então aqui está chamando atenção para a embalagem, né? Produtos infantis, por exemplo, apelam para desenhos animados como super-heróis da moda para derrubar a concorrência. Provavelmente é o caso do achocolatado que você toma pela manhã, do queijinho suíço do meio da tarde, ou até mesmo a sopinha à noite. Essas embalagens despertam o interesse dos consumidores, muitas vezes eles levam o produto para casa mais porque gostaram de sua roupagem, tá? Mais pela embalagem, do que pelo fato de apreciar o conteúdo. Pergunta: um argumento que sustenta a tese de que a embalagem agora é uma forma de conquistar o consumidor é que a embalagem tem formatos muito curiosos? Não, né? Isso não é tese, né? Que lá tem, mas não é a tese. Os produtos infantis trazem super-heróis, sim, mas não é a tese. Aí está exemplificando para provar a sua tese, que o seu objetivo é... A tese que é? Provar aquilo que você defende, é a tese. E você prova com os argumentos. Isso aí são os argumentos. A embalagem objetiva é vestir bem os produtos? Não é a tese. A embalagem passou a ser mais bem cuidada? Sim, mas não é a tese, né? Os consumidores são atraídos pela embalagem? É isso ao longo do texto que ele está querendo provar. Então, essa é a tese. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos a 9, são 10, né? Vamos ver se a gente consegue acabar antes dos 30 minutos. Perfeito. Então, vou dar uma voltada aqui, tá? Todo o texto que a gente já viu, dos 5 minutos. Economia da felicidade, amor à primeira vista, teatro, etiqueta, né? Amor à primeira vista. Leite. Vocês que têm mais de 15 anos se lembram quando a gente comprava leite em garrafa na leiteria da esquina. Mas vocês não se lembram de nada, pô. Vai ver que nem sabem o que é vaca, nem o que é leite. Estou falando isso porque agora mesmo peguei um pacote de leite, leite em pacote, imagina, Tereza, na porta dos fundos e estava escrito que é pasteurizado ou pasteurizado ou pasteurizado. Sei lá, tem vitamina, é garantido pela embromatologia. Foi enriquecido e o escambau. Será que isso é mesmo leite? Etc. Tá? Acabando. O que interessa aqui, ele está fazendo uma pergunta sobre embromatologia. Então, ao criar a palavra embromatologia, o autor pretendeu ser... Qual seria a resposta? Conciso? Não. Cordial? Não. Formal? Não. Isso é uma ironia. Irônico, né? Ok? Ele criou uma palavra de embromar, embromatologia. Ok. Gente, vocês deverão, a seguir, nós temos aqui esse texto do Nasruddin do Ovo, que ele pede a característica do personagem principal. Leiam e façam, está acabando aqui o nosso tempo. Tá? E
Em seguida, vocês terão o bloco 2. O bloco 2 de questões. Tem mais 8 questões, tá? As quais eu explorei estabelecer relação de causa e consequência, aqui para vocês, que é importante. Diferenciar as partes principais das secundárias. Distinguir fato de opinião. Aqui você tem fato, você aqui com o texto do Alencar, né? José de Alencar, o que daqui, o que nesse texto aqui, o que é fato, o que é opinião? Não vou responder agora, o tempo está encerrado, mas vocês irão identificar. Isso foi bem explorado pela professora de Gleuba. Então é só mais uma prática, tá? Relações lógico-discursivas é outro assunto importante, conjunções, advérbios, que são os operadores argumentativos que a professora de Gleuba falou. Aqui tem a prática. Isto é, ó, operador argumentativo. Quando você usa isto é, na verdade você quer exemplificar algo, tá? Gelo na Antártica, explorando aqui o uso da pontuação. Quando você tem 2 pontos, o que você quer anunciar? O que você quer fazer com o uso da 2 pontos? Seria introduzir um esclarecimento? Tá? 2 textos, carta de Pero Vaz de Caminha, em 2 momentos. Um está explorando no futuro, como seria a carta de Pero Vaz de Caminha no futuro. E aqui realmente foi feita lá, aqui no Descobrimento do Brasil. Fazer uma análise desses 2 textos. Façam isso e mandem as perguntas para mim. Ok? Muito bem. Foi um prazer esse primeiro contato. Nós teremos bastante aulas aí ao longo do 2º ano. Provavelmente eu vou ficar corrigindo as redações de vocês, tá? Eu gosto de fazer isso e gosto de ver o aluno progredindo. Quando se falou em marcas linguísticas, cada um de nós tem a sua marca linguística. Ou seja, cada um de nós escreve de um jeito, usa um léxico. Se você está errando muito, eu vou identificar o que você está errando. Porque aquilo é a sua marca. Você usa muito aquelas palavras. Eu vou corrigir. Tira essas palavras do seu texto. E a sua redação, se ela for 6, ela vai passar para 7, vai passar para 8, vai passar para 9, quem sabe até 10. Então vamos realmente nos dedicar esse ano de 2021. Vamos ver se essa pandemia nos abandona, vai embora e vamos produzir bastante ao longo desse ano. Ok, gente? Então assim nós encerramos a nossa aula. Até a próxima.